Uma ótima tarde a todos os amados do Pai Celestial, a gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos à nossa segunda parte da leitura de hoje, como eu disse de manhã, João capítulo 4. A mulher de Samaria. E, quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der será nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais, o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Oh, aleluia, glórias a Deus. O Senhor fala conosco, amados. Naquele momento em que a gente menos espera, de surpresa, o Senhor fala conosco. Eu sinto Ele falando comigo no meu coração agora, e eu sei que Ele está falando no teu coração também, se tão somente você estiver dando lugar à palavra. E nisso vieram
os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? O motivo dessa maravilha, amados, deles se maravilharem, ou seja, estarem admirados de Jesus falando com uma mulher, é porque um rabi não falava com mulher nenhuma em público, inclusive a sua. Só se conversava dentro de casa com a sua esposa. É tremendo, né? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Outro versículo me chama muita atenção quando eu ministro sobre essa passagem da mulher samaritana, é que ela diz que o Senhor disse tudo o quanto ela tem feito. Ele não disse tudo. Ele disse tudo quanto machucava o seu coração. Aquela mulher triste, amargurada, não se sabe o porquê, se ela passou por 5 divórcios ou se ela se casou 5 vezes com cada irmão que ia morrendo, aí ela casava com outro. Era a lei do levirato, porque se um irmão falecesse e não deixasse, vamos dizer assim, a linhagem dele, né, não deixasse descendentes, então ela teria que casar com o próximo irmão, o mais velho, que ficava, né, no caso, e dele suscitar semente ao que morreu, para depois o segundo filho ser realmente a semente, ou seja, a genealogia daquele que casasse com ela. Então a Bíblia não nos dá esse respaldo, então não tem como a gente saber se infelizmente 5 irmãos faleceram e sendo assim sucessão, né? Mas ela pode ter passado também por 5 divórcios e no sexto não quis casar novamente. A Bíblia não dá esse detalhe, mas várias podem ser as hipóteses, né? São hipóteses apenas. A ceifa e os ceifeiros. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então, os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Oh, glória a Deus! Vamos ser esses missionários amados, missionários urbanos, porque essa mulher, ela foi assim, vamos dizer, a missionária mais jovem que a Bíblia relata. Ela e aquele gadareno, né, que queria seguir Jesus, mas como mulher, né, do sexo feminino, foi ela.
Nem bem ela ouviu falar de Jesus e foi pregar que era verdadeiramente o Cristo. Vamos pregar onde a gente está inserido, a palavra do Senhor. Vale a pena falar desse Jesus. Ele não nos deixa envergonhado, porque Ele faz tudo quanto Ele prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Como é maravilhoso servir esse Jesus. A cura do filho de um oficial do rei. E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galileia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, à Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas. A febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Então, até aqui terminamos o capítulo 4 e que possamos, amados, né? O nosso vídeo está de 12h33, dá para a gente falar só mais um pouquinho sobre essa mulher samaritana. Que nós possamos agir como ela em todos os dias da nossa vida. Nunca mentir para o Senhor Jesus. Outra qualidade dessa mulher, ela não mentiu. Ela disse a verdade, porque aquele homem não era seu marido, pela lei. E o Senhor quer, a cada dia, amados, endireitar as nossas veredas. A palavra do Senhor diz: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro e te mostrarei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que você possa dizer, ele diz, que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Portanto, amados, não há nada melhor nesse mundo do que a verdade, nada mais do que a verdade. Amém? Que Deus continue te abençoando e que essa palavra fale profundamente ao teu coração, porque é a verdadeira, genuína palavra de Deus. Até na madrugada, se o Senhor nos despertar, onde estaremos lendo o Salmo 114 e orando também. Amém? Fique na paz.